Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu apresento para vocês a segunda parte do conteúdo de fadiga, que nós vamos falar principalmente sobre a resistência à fadiga dos materiais. Para tratar desse assunto, vamos ver inicialmente a história da fadiga, a falha de fadiga devido a tensões reversas, o método tensão-vida, também conhecido como método da curva SN, o ensaio de flexão rotativa, a definição do limite de resistência à fadiga e as equações que podem ser utilizadas para a curva SN com propósito de projeto ou análise de componentes mecânicos. Bom, e historicamente a falha por fadiga surgiu como um problema de engenharia a partir da Revolução Industrial na Inglaterra, no início do século XIX. Nessa época, as máquinas a vapor, que já era uma invenção mais antiga, foram aprimoradas nesse século para poder atender principalmente às necessidades da indústria têxtil daquele país. O acionamento a vapor e as mudanças tecnológicas das máquinas industriais, tudo isso, juntamente com a substituição da mão de obra especializada pela exploração de mão de obra barata, trouxe um aumento na produtividade dessas indústrias e também no lucro dos empresários. Essa condição trouxe a necessidade de meios de transporte mais eficientes para poder trazer o carvão da mina para a indústria e também distribuir produtos que agora eram produzidos em uma escala bem maior. Os grandes lucros resultantes desse impacto permitiram que os empresários pudessem então investir no aprimoramento de projetos mais antigos do transporte através de máquinas movidas ao vapor. Com isso surgiram então as primeiras locomotivas a vapor, que foram então decisivas para toda a transformação não só econômica, mas também social e cultural daquele país e do mundo. Logo, outros países na Europa e também os Estados Unidos começaram a construir suas próprias estradas de ferro, seguindo o modelo, estabelecido pelos ingleses. No entanto, uma nova realidade começava a surgir em consequência do uso de uma fonte de energia para o acionamento das máquinas modernas da época. Trouxe um aumento na intensidade dos carregamentos que eram aplicados nos equipamentos e também na frequência de aplicação dessas cargas, desses componentes que eram projetados para suportar cargas estáticas. A pergunta que surgiu na época era por que peças que eram projetadas falhavam em operação? E porque a fratura apresentava uma característica de fratura frágil, enquanto o material utilizado na fabricação dessas peças era um material dúctil. A primeira pesquisa e publicação em busca do entendimento desse tipo de falha foi realizada pelo engenheiro alemão Wilhelm Albert em 1829. Ele realizou testes em correntes transportadoras que falhavam em minas de carvão e concluiu que a falha era dependente da carga e do número de repetições dos ciclos de carga e não estava associada às sobrecargas acidentais como se acreditava na época. Como a sua pesquisa ela não foi capaz de resolver todos os problemas de resistência das correntes e que na época só podiam ser substituídas por cordas de cânhamo, que eram muito caras e tinham que ser importadas, Albert então inventou o cabo de aço. As novas tecnologias provenientes da Revolução Industrial trouxeram então grandes desafios para a engenharia da época. Os eixos ferroviários, tão importantes para a economia, começaram a falhar em pouco tempo de serviço e de forma repentina, provocando muitas vezes graves acidentes. Além disso, a fratura resultante, como eu já havia comentado, nesses eixos, apresentava características de fratura frágil, mesmo sendo dútil os materiais utilizados para a fabricação. O mais intrigante e também constrangedor é que esses componentes eram cuidadosamente projetados e construídos com o melhor conhecimento sobre projetos estruturais da época. Vale lembrar aqui que até o início do século XIX, a contribuição já existia sobre o conhecimento da mecânica dos sólidos elásticos. Tanto, até meados do século XIX, os engenheiros ainda tratavam o carregamento alternado, ou repetitivo, da mesma forma que um carregamento estático, a não ser pelo uso de fatores de segurança bem altos, mas que nem sempre davam conta de evitar a ocorrência da falha por fadiga. Ou seja, já se compreendia que havia uma contribuição por conta da carga variando ao longo do tempo na falha resultante, mas não se entendia o mecanismo e não conseguia-se então mapear o local da falha. E com isso, o fator de segurança, mesmo sendo alto, muitas vezes não dava conta
de atingir um limite de segurança suficiente para que a peça não falhasse em operação. Antes de seguir nessa história, vamos esclarecer o tipo de carregamento que atuava naqueles eixos. A transmissão do torque para o acionamento desses eixos era feita através de alavancas conectadas na face transversal das rodas, que por sua vez eram acionadas pelos pistões do motor a vapor. Um detalhe importante sobre o carregamento desses eixos: os eixos giravam em conjunto com as rodas, e dessa forma eram sujeitos a um tipo de carregamento que chamamos de flexão rotativa. Na figura, nós vemos a representação simplificada do eixo, sujeito então à ação das cargas transversais provenientes do apoio do vagão nos mancais e também as cargas de reação nas rodas. Essa configuração representa uma viga biapoiada, sujeita à flexão e cisalhamento transversal. Podemos observar os diagramas de esforço cortante e momento fletor traçados logo abaixo, que entre as cargas de apoio do vagão, o eixo está sob flexão pura, ou seja, o esforço cortante é igual a zero e o momento fletor é constante e máximo. Considerando agora que o eixo está parado, inicialmente, e analisando um ponto na superfície inferior do eixo, na região de flexão pura, podemos representar o estado uniaxial de tensões, onde a tensão σx é igual à tensão de flexão máxima positiva ou trativa. Agora, a partir de um corte na seção transversal AA, podemos representar a seção transversal do eixo, orientado no plano YZ. À direita, no plano longitudinal YX, podemos observar a distribuição das tensões de flexão. Voltando agora na seção transversal do eixo e imaginando a rotação no sentido horário e ainda mapeando 4 posições para um mesmo ponto sobre a superfície do eixo, podemos verificar que, no ponto 1, a tensão de flexão máxima trativa. No ponto 2, esse ponto chega na linha neutra, onde a tensão de flexão é zero. No ponto 3, a tensão no eixo agora é máxima novamente, porém compressiva. No ponto 4, a tensão no ponto retorna a zero. Voltando ao ponto 1, eu tenho um reinício do ciclo de carregamento no giro. Observe que a tensão representada inicialmente corresponde ao ponto 1. Então, levando esses pontos para o gráfico de tensão em relação ao ângulo de posição sobre a superfície do eixo em uma rotação, que seria um ciclo de carga completo, podemos observar que a variação de tensão é representada por uma senoide e apresenta um valor máximo e mínimo de mesma magnitude, mas de sentido contrário. Esse carregamento é conhecido como flexão rotativa. Em 1843, Rankine, que estava desenvolvendo trabalhos relacionados ao entendimento da falha que ocorria nesses eixos, publicou um artigo intitulado As causas da ruptura inesperada de munhões de eixos ferroviários. Então, nesse artigo, ele considerava a hipótese que o material dos eixos sofria uma cristalização por conta do carregamento alternado e se tornava dessa forma frágil, o que explicaria então as características da fratura frágil do material. Com base nisso, ele sugeriu que os eixos fossem forjados a partir de um cubo de aço de diâmetro maior e que tivesse raios maiores também. Em 1870, o alemão August Wöhler, engenheiro mestre de máquinas da Ferrovia de Frankfurt, publicou o resultado de sua investigação científica, realizada num período de 12 anos aproximadamente. Teve uma enorme contribuição para o início do entendimento desse fenômeno e mudou o cenário dos projetos de engenharia de componentes sujeitos a cargas cíclicas. Inicialmente, Wöhler realizou medições entre 1858 e 1868 da deflexão que ocorria em eixos ferroviários através de equipamentos desenvolvidos por ele mesmo, e também das correspondentes cargas nos apoios, medidas através de dinamômetros fixados nas rodas. A partir da maior deflexão no eixo por viagem e da correspondente carga de reação nas rodas, ele calcula então as tensões de flexão e de torção no eixo e as compara aos carregamentos estáticos. E dessa forma, a partir dessa razão, ele indica uma taxa de proporção entre o carregamento estático e as tensões devido ao carregamento variável no tempo. Então, o resultado desse trabalho sugere, de uma forma implícita, o projeto para uma vida de fadiga finita. A partir de 1860, Wöhler realizou testes de flexão rotativa
em diferentes amostras, e os resultados desses testes foram publicados na forma de tabelas. Somente em 1936 foram apresentados na forma gráfica de resistência versus número de ciclos. As curvas de Wöhler identificavam o número de ciclos de tensão variante no tempo como as causadoras da falha nos eixos, e a descoberta também da existência de uma tensão limite de resistência à fadiga para os aços. Isso é, um nível de tensão que seria capaz de tolerar milhões de ciclos de uma tensão alternada, sem a ocorrência de falha. O diagrama SN, também conhecido como curva de Wöhler, desde então, tornou-se, até os dias de hoje, a forma padrão para caracterizar o comportamento dos materiais submetidos a solicitações alternadas. O importante trabalho de Wöhler, na sua totalidade, além dos resultados do ensaio, abrange a medição das cargas de serviço dos eixos ferroviários e o cálculo correspondente das tensões de serviço. Também o dimensionamento para a vida finita, incluindo a dispersão, a probabilidade da sobrevivência à falha, e também a observação da existência e propagação de trincas, e também a sugestão quantitativa para uma diminuição do efeito do entalhe sobre a ocorrência da falha por fadiga. Atualmente, existem 3 modelos de falha por fadiga em uso, e cada um desses modelos possui uma área de aplicação e um propósito específico. As premissas de cada procedimento são bastante diferentes, porém, cada uma delas acrescenta algo ao nosso conhecimento dos mecanismos associados à falha por fadiga. Esses modelos são utilizados tanto em análise quanto em projeto de componentes para predizer quando um componente de máquina carregado ciclicamente falhará por fadiga num determinado período de tempo, isso se essa falha ocorrer. Então, os 3 métodos principais de vida sob fadiga utilizados em projetos e análise são os métodos tensão-vida, deformação-vida, e o da mecânica da fratura à vida até 1000 ciclos é geralmente classificada como fadiga de baixo ciclo, enquanto que a fadiga de alto ciclo é considerada a partir de 1000 ciclos. O método tensão-vida, que é o mais antigo dos 3 modelos, é o método mais adequado para a fadiga de alto ciclo. Essa abordagem, então, ela proporciona melhores resultados quando as amplitudes das solicitações são conhecidas e consistentes ao longo da vida da peça. Esse modelo é baseado em tensão e busca determinar o limite de resistência à fadiga, de modo que as tensões cíclicas possam ser mantidas abaixo desse nível, e, com isso, evitar a ocorrência de falha para um determinado número de ciclos. Então, os componentes mecânicos, que são posteriormente projetados com base na resistência à fadiga do material e também com base em um coeficiente de segurança. Na verdade, essa abordagem busca manter as tensões locais nos entalhes baixas e, assim, evitar a nucleação de trinca. A hipótese, que também é o objetivo do projeto, é que as tensões e deformações permaneçam no regime elástico do material, para que não ocorra escoamento local responsável pelo processo de trincamento. Essa abordagem ela é razoavelmente fácil de ser implementada e possui muitos dados relevantes de resistência à fadiga disponíveis devido ao longo tempo de utilização desse modelo. Esse é o modelo mais empírico e menos preciso dos 3 modelos apresentados aqui nesse slide, em relação à definição dos estados verdadeiros de tensão e deformações locais na peça, principalmente para a fadiga de baixo ciclo, onde se espera que as tensões apresentem um valor suficiente para causar o escoamento local. É importante destacar ainda que, com certos materiais, como os aços, a abordagem tensão número de ciclos permite o projeto de peças e componentes sob esse carregamento para uma vida infinita, ou seja, o componente pode suportar cargas cíclicas de uma determinada intensidade sem que ocorra falha por fadiga. O método deformação-vida envolve uma análise mais detalhada da deformação plástica em regiões localizadas, em que as tensões e deformações são consideradas para estimativas de vida. Ele é adequado para aplicações que envolvem fadiga de baixo ciclo e onde os níveis de tensão estão muito próximos ao escoamento. Um exemplo desse caso, fadiga de baixo ciclo, seria o que acontece em componentes submetidos a variações de temperatura, onde não existe um espaço para que a peça possa se expandir termicamente. Dessa forma, o material acaba sofrendo tensões cíclicas internas
que podem provocar então o processo da falha. Já o método da mecânica da fratura linear elástica, utilizado considerando a identificação e medição de uma trinca existente. Esse é o método empregado para predizer o crescimento da trinca em relação à intensidade de carregamento e se essa trinca apresenta potencial de propagação. É um método mais prático quando ele é aplicado em estruturas grandes e juntamente com códigos computacionais em um programa de inspeção periódico. O método tensão-vida tem origem nos trabalhos realizados por Wöhler, onde, através dos ensaios, os corpos de prova são submetidos a cargas cíclicas de magnitudes especificadas, enquanto os ciclos são contados até o momento da falha, corpo de prova. O dispositivo de ensaio de fadiga atualmente mais utilizado é a máquina de viga rotativa de alta velocidade de Moore. Essa máquina, a representação pode ser observada aqui nessa figura do lado direito, onde o corpo de prova é sujeito a um tipo de carregamento chamado flexão de 4 pontos, né? Esses 4 pontos são os 2 pontos de apoio, aqui indicados em verde, e 2 pontos de aplicação de carga, aqui indicados em vermelho, né? Representando então um carregamento de flexão pura, onde o cisalhamento é igual a zero. Existem outras máquinas de ensaio de fadiga que também estão disponíveis para aplicação de outros tipos de carregamento, como por exemplo tensões axiais flutuantes ou reversas, tensões torsionais ou ainda tensões combinadas. Para determinar a resistência à fadiga de um material, um número grande de testes é necessário por causa da natureza estatística da fadiga. As curvas SN são obtidas a partir da plotagem dos dados resultantes do ensaio de fadiga, onde para uma determinada carga cíclica aplicada é registrado o número de revoluções referente à falha. O ensaio inicia-se a uma tensão um pouco abaixo da tensão limite de resistência à tração. O segundo ensaio a uma tensão ainda menor, e o seguinte também, e assim sucessivamente. Esses resultados então, são traçados em um diagrama, onde nós temos o eixo das ordenadas, chamado de eixo S, do inglês strain, de resistência, e a abscissa N, de número de ciclos de carga. A escala semilog ou log-log para essas curvas são as mais interessantes, pois representa a curva em regiões lineares, como nós podemos observar nesse exemplo. Dessa forma, e também no caso dos metais ferrosos e ligas ferrosas como o aço, é possível identificar um ponto a partir do qual a curva torna-se horizontal. Eu estou me referindo a esse ponto aqui, que é chamado de limite de resistência à fadiga por o material. Ele é definido como o maior valor de tensão totalmente alternada que pode ser suportada pelo material sem a ocorrência de falha por fadiga. Ou seja, para tensões abaixo desse limite de resistência à fadiga, que está indicado aqui por essa região em verde no gráfico, o corpo de prova não vai falhar por fadiga. No livro-texto Elementos de Máquinas de Shigley, a tensão limite de resistência à fadiga do material é designado pela forma SE'. Então é importante deixar claro já que esse limite de resistência à fadiga indicado nesse gráfico refere-se ao limite de resistência à fadiga desse material. Esse ponto aqui vai ocorrer a uma vida de 10 na 6 Nesse gráfico, apresentado, nós temos 3 curvas diferentes. Uma é bem parecida com a que a gente viu anteriormente, que é a curva SN para o aço, né? Então, nós podemos observar que para o aço, que está em azul, há uma degradação do limite de resistência do material ao longo do número de ciclos e a partir de um determinado ponto, nós temos um patamar. Esse tipo de material, ele oferece um limite de resistência à fadiga, permitindo um projeto com vida infinita à fadiga, desde que o carregamento alternado máximo esteja abaixo desse limite de resistência estabelecido. Materiais de ligas não ferrosas, como o alumínio, apresentam uma degradação contínua da resistência do material. Para esse tipo de material, é comum estabelecer um número de ciclos, onde um limite de resistência à fadiga para aquele material. Esse número de ciclos geralmente é 5 vezes 10 na 8 ciclos. A figura mostra um gráfico com resultados de ensaios disponíveis na literatura para o limite
limite de resistência à fadiga SE' em relação ao limite de resistência à tração SUT para aços, carbono, aço liga e também para ferro forjado. Se nós observarmos, nós temos três linhas aqui, duas linhas sólidas, estabelecendo dentro dessa dispersão, né, um limite superior, um limite inferior e um limite médio aqui, que é indicado pela linha tracejada. Dessa forma, nós temos, né, para a linha tracejada uma proporção de 0,5 entre o limite de resistência à tração e o limite de resistência à fadiga. Para o limite superior, nós temos uma proporção de 0,6 e para o limite inferior, uma proporção de 0,4. No gráfico, nós podemos também observar, deixei aqui destacado em amarelo, uma linha tracejada na horizontal, que refere-se a um limite de resistência à fadiga, um SE', igual a aproximadamente 735 megapascal. Os pontos mostrados como uma resistência de tração maior do que 1470 megapascal tem um limite de resistência à fadiga médio dentro desse valor. A gente consegue observar isso pela orientação da dispersão dos pontos. Para os aços, de acordo com as observações do gráfico apresentado, nós podemos estimar o limite de resistência à fadiga, o SE', pelas relações que estão apresentadas na equação 6.8. Então, o SE', para os aços que têm um limite de resistência à tração menor do que 1.400 megapascal, vai ser igual a 0,5 vezes o SUT, que é o limite de resistência à tração desse material. E para os aços que possuem limite de resistência à tração maior do que 1.400 megapascal, o SE' vai ser igual a 700 megapascal. Como sabemos, no diagrama SN apresentado, a região de fadiga de baixa ciclagem vai de 1 até 10⁻³ ciclos. Nessa região, a resistência à fadiga SF, ela está um pouco abaixo do que o limite de resistência à tração do material. As falhas por fadiga nessa região, quando ocorrem, se dão em alta intensidade de tensão e também sob deformações plásticas intensas. Os autores do livro Elementos de Máquinas de Stiglitz propõem um enfoque analítico para as regiões de baixa e de alta ciclagem, com base nas equações de Confi-Menson, que estabelece uma relação entre a vida em fadiga e a deformação total, mais um expoente de encruamento. Dessa forma, é apresentado um fator F, que pode ser observado nesse gráfico da figura 6.18, referente a uma fração da resistência à fadiga sobre o valor de SUT, que é o limite de resistência à tração. Dessa forma, se define um ponto na curva SN referente a N igual a 10⁻³ ciclos. Para o projeto e análise de um componente mecânico verdadeiro, o SE', então, é reduzido a um SE, que considera os fatores que representam as características específicas daquele componente, que são diferentes das condições de um corpo de prova padrão de um ensaio de fadiga. Na ausência, né, de dados experimentais, nós podemos utilizar, como já vimos, o fator F, que é a fração do limite de resistência à fadiga, sobre o limite de resistência à tração, para poder definir esse ponto que é representado aqui embaixo de forma mais simplificada como ponto 1. Então, através do ponto 1, que indica a tensão F vezes SUT e o número de ciclos igual a 10⁻³ ciclos. E o outro ponto, ponto 2, está indicado o SE, que é o limite de resistência à fadiga para o componente, né, que vai ter que considerar outros fatores que a gente vai ver um pouco mais adiante e que ocorre em 10⁻⁶ ciclos. Do ponto 1 ao ponto 2 nós temos uma reta que representa essa região aqui do gráfico da curva SN, onde através dessa reta nós podemos, através da equação dessa reta, para uma determinada tensão que varie entre a tensão limite de resistência à fadiga SE e a tensão equivalente ao ponto 1, nós conseguimos determinar o número de ciclos referente à falha. A equação dessa reta, que está indicado aqui nessa caixa em vermelho, onde nós temos os fatores para essa equação, né, são os fatores da equação da reta por uma curva log-log. Esses fatores são obtidos, então, a partir desses três parâmetros. F, que é a fração de resistência à fadiga, a partir do SUT, o próprio SUT, que é o limite de resistência à tração do material, e o SE, que é o limite de resistência à fadiga do componente ou do próprio material, uma aproximação que nós podemos obter a partir do conhecimento do SUT. Da mesma forma, nós podemos analisar
essa primeira região do diagrama da curva SN, onde nós temos a fadiga de baixo ciclo. Então, a partir daí nós temos dois pontos que são definidos por SUT, que ocorre em um ciclo, e o outro ponto que é F vezes SUT, que ocorre em 10 na 3 ciclos. A partir desses dois pontos, nós também temos uma equação que representa essa reta e que correlaciona a tensão, né, que aqui está representado por SF como resistência à fadiga, e o número de ciclos de carga aplicada nesse intervalo, de 1 até 10 na 3 ciclos. No exemplo 6.2 do livro, é solicitado que se determine no item A o limite de resistência à fadiga de um aço 1050 laminado a quente. Nós sabemos que o limite de resistência à fadiga para o aço vai ocorrer no número de ciclos igual a 10 a 6 ciclos. Para essa condição, nós precisamos saber qual é o limite de resistência à tração do material. Para esse aço, podemos obter o limite de resistência à tração, nesse caso aqui é igual a 630 megapascal, e sabendo para qualquer aço com limite de resistência à tração menor do que 1.400 megapascal, o limite de resistência à fadiga é igual à metade do valor do limite de resistência à tração. Então, nesse caso, o item A, o SE' vai ser igual a 315 megapascal. No item B e no item C, pede, né, que a gente determine a tensão equivalente a um determinado número de ciclos em que ocorre a falha e depois, a partir de uma determinada tensão, qual o número de ciclos em que a falha vai ocorrer. Então, nesses dois casos, a gente precisa da equação da reta, dentro desse trecho da curva SN, entre 10 na 3 ciclos e 10 na 6 ciclos. Para a equação dessa reta, nós precisamos dos coeficientes da reta A e B, que são calculados a partir de três parâmetros. Do limite de resistência à tração, que nós já temos aqui, do F minúsculo, que é a fração da resistência à fadiga, e também do limite de resistência à fadiga, que já foi calculado no item A, o SE'. Calculando os coeficientes e substituindo na equação da reta, podemos substituir então o número de ciclos para 10 na 4 e com isso obter a tensão equivalente a esse número de ciclos que leva à falha. Então, para 10 na 4 ciclos, nós vamos ter a tensão de 226 megapascal, ou seja, para uma carga totalmente reversa, a tensão máxima, a amplitude de tensão vai ser igual a 526 megapascal no momento da falha, que ocorre em 10 na 4 ciclos. Podemos observar isso no gráfico, então essa reta aqui representa a curva SN para esse material, para esse aço, em 10 na 3 a 10 na 6 ciclos. Aqui nós temos nesse eixo, né, do número de ciclos, 10 na 4 ciclos, que é o número de ciclos para falha. Então, levando esse ponto até essa reta, nós encontramos a tensão equivalente à falha para esse número de ciclos. E no item C, nós usamos a mesma equação, só que agora nós queremos saber o número de ciclos a partir da tensão reversa. Então, a partir de 385, através da equação da reta, nós encontramos o número de ciclos equivalente a 53,3 vezes 10 na 4 ciclos, certo? Bom, com esse exemplo, eu finalizo esse vídeo, com essa apresentação inicial sobre o limite de resistência à fadiga de materiais, e no próximo vídeo nós vamos então começar a falar sobre o limite de resistência à fadiga para componentes. Até mais!